Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao estudo de sequências, estudando sequências monótonas, a monotonicidade de sequências. É um aspecto bastante importante que algumas sequências têm, né, apresentam em seu comportamento, e também é algo que a gente pode usar para determinar se uma sequência converge ou não. Então, aqui vamos ver essa sequência aqui em branco, que a gente chamou de AN. Ela é definida pelo termo geral n ao quadrado. E começando em n igual a zero, a gente tem os termos 0, 1, 4, 9, 16 e assim por diante. Essa é uma sequência que a gente vai dizer que ela é crescente. E, na verdade, a gente tem esse termozinho aqui, estritamente crescente, para dizer que a gente nunca obtém uma igualdade de um termo para o outro. Ela é sempre realmente crescente. E não é o que a gente observa nessa sequência Bn em amarelo. Aqui a gente vai dizer que ela é crescente, mas ela não é estritamente crescente. E aqui pode parecer estranho a gente chamar de crescente uma sequência que apresenta igualdade de um termo para o outro. Mas isso, na verdade, é uma coisa que depende do autor, dependendo do livro, né? Isso pode ser colocado com esse termo crescente ou não. Então, isso é só uma convenção, né? Como a gente vai chamar essas sequências. Então, na nossa disciplina e no nosso livro-texto, a gente está usando essa terminologia crescente para indicar uma sequência que ela nunca decresce. Ela pode apresentar uma igualdade de um termo para o outro, ou então esse crescimento de fato. E uma sequência que sempre cresce não apresenta a igualdade, a gente vai chamar de estritamente crescente. E a mesma coisa aqui para uma sequência decrescente. Essa sequência aqui, ela sempre decresce, nunca apresenta uma igualdade, então a gente vai chamar ela de estritamente decrescente. A sequência em azul a gente vai chamar de decrescente e não pode dizer que ela é estritamente decrescente. Ela não é estritamente decrescente porque ela apresenta uma igualdade em alguns passos, né, de um termo para o outro. Mas ela nunca cresce. Então, por isso, a gente está convencionando que a gente vai chamar ela de decrescente. E o que significa uma sequência ser monótona? Como a gente tem aqui na nossa definição, a gente diz que a sequência é monótona se ela é crescente ou decrescente. E a gente diz que ela é estritamente monótona se ela é estritamente crescente ou decrescente. Então, a gente vai ver como que a gente pode usar isso para determinar a convergência de algumas sequências. Mas antes disso, a gente vai ver como que a gente pode determinar se uma sequência é ou não monótona. Porque uma sequência como essa em verde é mais fácil de enxergar e também é mais fácil de argumentar. À medida que n cresce, o denominador da fração cresce também, então essa sequência é decrescente. E a mesma coisa aqui em branco, também é uma sequência mais simples, a partir do termo geral, da gente inferir, da gente diagnosticar que ela é crescente. Mas em algumas outras sequências pode não ser tão fácil fazer isso a partir do termo geral. Por isso que a gente tem os dois testes que a gente já vai ver aqui no nosso quadro. Então são dois testes bastante simples no enunciado. E aqui, por exemplo, no primeiro a gente vai usar a diferença entre termos consecutivos de uma sequência para verificar se uma sequência ela é crescente ou decrescente. E aqui não é nem necessário memorizar o teste, porque a partir da definição de sequência monótona crescente, a gente obtém facilmente a inequação que consta aqui no teste. Por exemplo, aqui a gente está dizendo que para todo n, a gente tem que o elemento seguinte da sequência é maior ou igual que o anterior. Então, é uma sequência crescente. Se a gente subtrair a n de ambos os lados dessa inequação, a gente tem a inequação que define o item 1 desse teste. Então, a partir da definição de sequência crescente, a gente obtém facilmente esse teste, que está aqui no item 1, e a mesma coisa para o item 2, só que com a inequação trocada, o menor ou igual. O que a gente pode fazer também é dividir a inequação em ambos os lados por AN, e a gente obtém essa inequação que consta no item 1. Só que aqui tem um detalhe, né? Porque a gente só pode fazer essa operação se o AN for não nulo. E também a gente consegue multiplicar em ambos os lados por 1 sobre AN.
sem inverter a desigualdade se esse AN for positivo. Se ele for negativo, a gente tem um detalhe a mais para levar em consideração na hora de manipular a inequação. Então, esse é um teste no item 1 que a gente só vai conseguir usar diretamente se os elementos todos forem positivos. Porque aí a gente pode dividir sem problema, sem se preocupar com uma divisão por zero, e a gente também não precisa inverter o sinal dessa desigualdade. Então, são dois testes simples, lembrando que esse segundo só é válido se essa condição for observada. Então, vamos ver como esses dois testes podem ser aplicados em uma sequência como essa aqui. Então, lembrando também que não é o suficiente a gente colocar os 3 ou 4 primeiros termos da sequência e verificar se esses termos apresentam um comportamento monótono, crescente ou decrescente. Porque tem algumas sequências que enganam, elas começam com um padrão crescente e depois apresentam um padrão decrescente. Então, o que a gente precisa fazer é provar matematicamente, a partir daquele termo geral, que a sequência ela é monótona, crescente ou decrescente. E esse vai ser um argumento que vai ser válido para todo n, e não algo que vale só para os 3 ou 4 primeiros termos que a gente está observando. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode aplicar esse primeiro teste. Com o primeiro teste, a gente vai considerar a diferença de dois termos consecutivos e vai observar o que a gente obtém. E, no contexto desse teste, a gente vai tentar observar se essa diferença ela é sempre maior ou igual a zero ou sempre menor ou igual a zero, para a gente conseguir chegar às respectivas conclusões. Então, o que a gente obtém nesse caso? Esse termo AN é o próprio termo geral que aparece aqui como segundo termo. O termo AN mais 1, o que ele significa? Ele é o próprio termo geral com N mais 1, o índice N mais 1, no lugar do índice N. Então, se a gente olha para esse termo geral e substitui N por N mais 1, no numerador a gente vê N mais 1, e no denominador a gente observa, no lugar do N destacado em laranja, o termo N mais 1. E a gente ainda tem no denominador esse outro mais 1 aqui, que vai formar o denominador N mais 2. Então, a gente pode chegar a esse denominador comum, N mais 2 vezes N mais 1, mesmo que não seja o menor múltiplo comum desses dois denominadores, não importa, esse aqui já é um denominador comum e já permite que a gente some, no caso subtraia, essas frações. Então, aqui, como esse denominador é n mais 2, a gente vai multiplicar por n mais 1 em cima e embaixo, obtendo no numerador n mais 1 ao quadrado. E aqui no segundo termo, a gente vai ter que multiplicar essa fração por n mais 2 em cima e embaixo, para chegar nesse denominador comum. E o que a gente obtém no numerador da segunda fração é esse termo. Bem, desenvolvendo esse produto notável à esquerda e fazendo a distributiva à direita, a gente obtém esse numerador e, tomando os termos semelhantes, a gente obtém essa expressão. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estamos observando como se comporta essa diferença, que aparece no primeiro teste, e essa diferença é igual a essa fração. A gente quer verificar se é possível dizer que essa diferença é maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero para todo n, o que nem sempre é o caso, porque nem toda sequência é monótona. Tem sequências que não são sempre crescentes ou sempre decrescentes. Então, a gente não consegue concluir nenhuma coisa nem outra. Mas, nesse caso, a gente consegue dizer que essa expressão é maior ou igual a zero para todo n. E assim a gente consegue provar pelo item 1 do teorema 7.2.1 que essa sequência ela é crescente. E a gente também vai fazer isso, a gente vai olhar para esse segundo teste e vai provar que a sequência ela é monótona crescente também pelo segundo teste, a título de exercício, de exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar para aplicar esse segundo teste é que o termo geral ele fornece elementos da sequência que são sempre positivos, o que é o caso para essa sequência do enunciado. Certo? Para n maior ou igual a 1, esse numerador nunca se anula, numerador e denominador são positivos, então os termos da sequência são sempre positivos, sem problema. Então a gente consegue olhar para esse quociente e vamos ver o que a gente obtém. Então, no denominador,
a gente vai ver o termo geral da sequência, o índice n. Então, o denominador da nossa fração está aqui. O numerador vai ser esse termo a n mais 1 que a gente já escreveu anteriormente, que é igual a n mais 1 sobre n mais 2. O que a gente vai fazer agora manipulando essa fração? A gente vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente chega nessa expressão n mais 1 ao quadrado sobre n que multiplica n mais 2. Ou seja, n ao quadrado mais 2n mais 1 dividido por n ao quadrado mais 2n. Então, o que a gente quer fazer agora? Pelo teste 7.2.2, a gente olha para essa fração e verifica se a gente consegue afirmar que essa fração é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 1 sempre. Então, na diferença, a gente tem essa inequação com zero do lado direito. E no teste 2, no segundo teste, a gente tem essa inequação com o termo 1 do lado direito. Então, é um pouquinho diferente. Então, o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue argumentar que o numerador ele é igual ao próprio denominador dessa fração somado uma unidade. O que significa que o numerador é sempre maior que o denominador. Então, essa fração vai ser sempre maior que 1. E no caso, se ela é maior que 1, ela é maior ou igual a 1 também. E assim a gente prova que essa sequência é maior, esse quociente, a n mais 1 dividido por a n, é maior ou igual a 1 para todo n. Então, a gente consegue concluir que a sequência é monótona crescente, que nós fizemos tanto pelo teste 2 quanto pelo teste 1. Então, esses são dois testes bem semelhantes que a gente pode usar para verificar se essa sequência ela é monótona, mas a gente também tem um outro teste que a gente vai ver agora usando derivadas de funções reais. Então, nesse teste, teorema 7.2.4, a gente tem uma sequência definida por um termo geral, que é definido por uma função f. Se essa função f ela é diferenciável para x maior ou igual a 1, nesse caso em que a sequência começa em n igual a 1, a gente pode verificar se a derivada dessa função é sempre maior ou igual a zero ou sempre menor ou igual a zero. Porque se a derivada da função é sempre maior ou igual a zero, a função real correspondente ela vai ser crescente, e com isso a gente consegue concluir que a sequência correspondente é crescente também. É a mesma coisa no item 2. E nós vamos aplicar esse teste com essa sequência, vamos aplicar nessa sequência n igual a raiz nésima 2, definida para n maior ou igual a 1. Então, vocês podem dar um pause no vídeo, se quiserem, e tentarem aplicar o teste que está no nosso quadro, no teorema 7.2.4. Então, tentem fazer isso. A gente já vai agora começar a resolver o exemplo. Então, a gente começa observando que esse termo geral é definido por uma função exponencial que está definida nos números reais, certo? Aqui, por exemplo, para x é igual a 3, a gente calcula a raiz cúbica de 2. E assim como a exponencial de base está bem definida, essa função exponencial de base 2 também está bem definida. E essa função ela é diferenciável para x maior ou igual a 1. O único problema dela ocorre quando x é igual a 0. Mas essa composição aqui ela não apresenta problema nenhum para x maior ou igual a 1. E a derivada dessa função, f de x, é feita através da regra da cadeia. Então, aqui a gente tem a derivada da função exponencial. Como essa base ela é diferente de 2, esse termo ln da base dá uma contribuição relevante. Esse termo aqui no produto não é igual a 1. E aqui a gente multiplica pela derivada da função de dentro. Como essa função de dentro é igual a x elevado a menos 1, a derivada é menos 1, x elevado a menos 2. E agora, de acordo com o nosso teste, no teorema 7.2.4, a gente quer determinar se essa derivada é sempre maior ou igual a zero ou sempre menor ou igual a zero. Lembrando que nem toda sequência é monótona. Então, no caso de algumas sequências, a gente não vai concluir nenhuma coisa, não vai conseguir concluir nenhuma coisa nem outra. As duas condições vão ser falsas, isso é possível. Mas aqui a gente tem uma função exponencial que é sempre positiva.
Esse termo ln de 2 ele é positivo também. E 1 sobre x ao quadrado é positivo. Com esse sinal de menos, a gente tem que essa derivada ela vai ser sempre negativa para todo x positivo. Então, pelo nosso teorema 7.2.4, pelo item 2, a gente consegue concluir que essa sequência ela é decrescente. Certo? Mas ainda, como a gente não tem igualdade, a gente pode dizer também que a sequência é estritamente decrescente. Mas aqui no nosso exemplo, está satisfeito em dizer que a sequência ela é decrescente. E agora, com esses testes de monotonicidade em mãos, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ver agora um teorema que afirma que a gente consegue determinar a convergência de sequências monótonas dentro de algumas hipóteses. Então, a gente vai usar esses testes para verificar que uma sequência ela é monótona, porque aí, nesse caso, a gente tem uma ferramenta a mais em mãos para conseguir determinar se a sequência é convergente ou não. Então, para isso, a gente vai considerar essa definição de sequência limitada, que está aqui na definição 7.2.2. Então, a gente vai dizer que uma sequência é limitada superiormente se todo elemento da sequência é menor ou igual que um certo número real, que aqui a gente está chamando de n. Então, por exemplo, vamos ver essa sequência aqui, definida por n menos 1 sobre n, para n maior ou igual a 1. O primeiro elemento da sequência é 0, o seguinte é meio, e a partir disso a gente obtém 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e assim por diante. A gente consegue ver que o numerador é sempre menor que o denominador. Com isso, a gente consegue concluir que todos os elementos da sequência são menores ou iguais a 1, ou seja, a n é menor ou igual a 1 para todo n. Então, a gente está conseguindo concluir o que consta na nossa definição, nesse caso com m igual a 1. E é o que está ilustrado aqui nessa figura. Então, a gente tem os elementos da sequência marcados aqui no gráfico, como nós já vimos anteriormente, e a gente consegue ver que os elementos da sequência eles não excedem esse valor que está no eixo y, né? Y igual a L, nesse caso aqui a gente está chamando de M, igual a 1. E a gente também consegue afirmar que todos os elementos dessa sequência são maiores ou iguais a zero. Certo? Nenhum elemento dessa sequência aqui é negativo. Então, a gente consegue concluir o que consta nessa segunda desigualdade, nesse caso com um número real, nzinho igual a zero. Ou seja, todos os elementos da sequência são não negativos. Não existe nenhum elemento da sequência que é negativo. Então, a gente provou em amarelo que a sequência é limitada superiormente, certo? Tem um número real que fica acima de todos os elementos, e tem um número real que fica igual ou abaixo de todos os elementos. Então, a sequência é limitada inferiormente, assim como superiormente. E aí, nesse caso, a gente diz que a sequência é limitada, por ser limitada superiormente e inferiormente. E por que essa definição é interessante? Pelo teorema a seguir. Se a gente tem uma sequência monótona, então, se a gente conseguir determinar se a sequência é limitada ou não, a gente consegue determinar se a sequência converge ou não. De que maneira? Você supõe que você tem uma sequência monótona. Se a sequência não é limitada, ela não converge, ou seja, ela é divergente. E se a sequência, que é monótona, também for limitada, então a sequência converge. Então, se a gente já fez aquela verificação de monotonicidade dessa videoaula, basta a gente verificar se a sequência é limitada ou não, para a gente conseguir determinar se a sequência converge ou não. A gente só tem que ficar atento para uma coisa, porque todos os elementos dessa sequência em vermelho na figura, essa sequência que é definida por n-1 sobre n, a gente consegue determinar que os elementos são todos menores ou iguais a 1. Mas também é verdade que todos esses elementos são menores ou iguais a 2. Também é verdade que todos esses elementos são menores ou iguais a 3. Também é verdade que todos esses elementos são menores ou iguais a 50. Ou seja, a gente consegue escrever esse limite superior amarelo, mas a gente também consegue escrever esse limite superior em branco. Então, a gente não consegue dizer que a sequência converge para esse valor, que é o limite superior ou inferior. Então, é só tomar cuidado com isso. A gente consegue usar esse teorema, a gente consegue provar que a sequência ela é convergente, mas a gente não consegue extrair daí o limite da sequência, não necessariamente.
a gente vai ter que investigar um pouco melhor se a gente quiser determinar qual é o valor limite da convergência. Esse limite superior que está aparecendo aqui, ele não indica necessariamente o valor para onde a sequência converge. Bem, então vamos ver um exemplo em que a gente vai provar que essa sequência aqui ela é convergente. É essencialmente a mesma sequência que a gente viu anteriormente. A gente já provou que ela é decrescente, ou seja, aqui o primeiro elemento da sequência que a gente está considerando que começa em n igual a 2, ele é maior ou igual que a 3, que é maior ou igual que a 4, que é maior ou igual que todos os seguintes. Então a gente já consegue dizer que essa sequência é limitada superiormente. A gente tem que todos os elementos da sequência, começando em n igual a 2, todos eles são menores ou iguais que esse valor n igual a raiz de 2, que é o próprio valor do A2, certo? Esse valor que aparece aqui, raiz de 2, é maior ou igual que todos os elementos da sequência. Por outro lado, a gente consegue ver que todos esses elementos da sequência são maiores ou iguais a zero. Não tem nenhum elemento negativo aparecendo nessa sequência. Então a gente consegue provar que a sequência é limitada inferiormente também, e como ela é limitada superiormente e inferiormente, os elementos da sequência estão todos entre raiz de 2 e 0, a gente provou que a sequência ela é limitada. Então a gente já sabia que a sequência é monótona, agora nós sabemos que ela é limitada também, com isso fica provado pelo teorema 7.2.5 que a sequência ela é convergente. Que é a conclusão que a gente colocou aqui. Qual o valor limite dessa sequência? Para qual valor ela está convergindo? Não sabemos. Então, essa argumentação aqui não permite que a gente diga qual o valor para onde a sequência converge. Mas, dado que a sequência é monótona, a gente consegue provar a convergência dessa maneira. Lembrando que nós vimos na videoaula também esses testes de monotonicidade, como verificar se a sequência é monótona ou não.